Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. No vídeo de hoje eu vim falar sobre livros, exatamente. É a primeira vez que eu venho aqui no canal falar sobre livros e eu vou falar de um jeito diferente aqui. Além de indicar os livros, eu gostaria que esses livros que eu li pudessem ganhar uma adaptação, seja na TV ou no cinema. Alguns livros têm uma temática mais leve e divertida, outras já têm uma temática um pouco mais pesada, mas todas as histórias aqui são boas. Então, continue assistindo ao vídeo para vocês pegarem essas dicas. Já deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem sempre as novidades que eu postar aqui. E se você desejasse a morte de uma pessoa e isso acontecesse? E se o assassino fosse uma pessoa que você ama? Pesado, né? Pois essa é a história do livro A Lista do Ódio, da autora Jennifer Brown. Na época que eu comprei, esse livro tinha outro nome, A Lista Negra e outra capa, mas agora eles mudaram. E, gente, essa leitura, ela é pesada, mas ela é muito, muito boa. Na trama, a gente acompanha a personagem Valerie, a Val, que é uma adolescente que sofre um bullying pesado na escola e ela fica de saco cheio e acaba criando uma lista colocando o nome dessas pessoas que ficam infernizando a vida dela o tempo todo. Um dia ela acaba conhecendo o Nick, que também é um garoto dessa escola, eles se apaixonam, começam a namorar e o Nick toma conhecimento dessa lista. E o que acontece? Ele leva uma arma para a escola e sai atirando nos alunos. Mas não é qualquer aluno, ele atira nas pessoas que estão na lista da Valerie. E no meio desse tiroteio, a Valerie tenta impedir o Nick, mas ela é atingida por uma bala quando ela tenta defender uma das meninas que justamente faz bullying com ela. E por conta disso, a Valerie leva a culpa de toda essa tragédia, porque a lista é criação dela. Então, depois de tudo isso, ela tenta lidar com toda essa tragédia, passa as férias de verão reclusa dentro de casa, mas agora ela vai precisar voltar à rotina, vai ter que enfrentar os olhares dos estudantes, vai ter que lidar com tudo isso que aconteceu, né? E tentar reencontrar o seu lugar nessa história em que todo mundo é responsável e também vítima. A Lista do Ódio vai tratar assuntos bem pesados aqui, como o bullying e os seus efeitos colaterais, que no caso da história é o tiroteio e a morte de vários jovens na escola. Além disso, o livro mostra o papel da mídia, né, ao tratar esse tipo de assunto, né, que a mídia às vezes ela chega a ser muito sensacionalista, né, não sabendo lidar com os responsáveis dessa história, quem é a vítima, quem é o culpado. Eles acabam abusando, né, do poder da mídia ali para poder falar desses assuntos. Então, na história é legal, né, ver essa parte, ao mesmo tempo que ela irrita bastante, né, a forma como ele vai retratando os personagens e toda essa situação. A Lista do Ódio poderia render um bom filme, mas eu acho que ia se encaixar melhor num formato de minissérie de 8 a 10 episódios. Eu acho que ia desenvolver muito bem a trama. Minissérie, hein, gente? Não série para não estender demais. É uma história que vai impactar bastante e é uma realidade que a gente já viu tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, fica a dica de um livro muito bom que vale a pena a leitura. O segundo livro que eu vou indicar também é da autora Jennifer Brown e se chama Amor Amargo. Eu gosto muito da autora porque ela trata de assuntos bem difíceis nos livros dela, mas de forma autêntica. E aqui ela vai falar sobre o relacionamento abusivo, né? Tanto do ponto de vista da vítima quanto do ponto de vista de quem tá de fora e tá observando a pessoa passar por isso. Na trama, a gente acompanha a personagem Alex, que é uma adolescente que tá no último ano da escola. Ela tá super feliz que vai se formar, ela tá preparando uma viagem com seus dois melhores amigos para o Colorado, que é onde a mãe tava indo na época em que ela sofreu um acidente e infelizmente faleceu no meio do caminho. Então a menina ela quer ir para esse lugar para poder se conectar com a mãe novamente, saber o que tem lá, né? O que a mãe tava procurando lá. E a Alex, ela tem uma vida super boa, boas amizades, um bom trabalho, uma boa família. E ela tá super feliz até o dia que ela conhece o Cole. O Cole é aquele cara ali, o reizinho do esporte, o cara bonito, inteligente. Ele logo se interessa pela Alex, a Alex gosta dele, rola aquela química instantânea e os dois começam a namorar. E todo relacionamento, né, começa as mil e uma maravilhas, tudo são flores,
até o dia em que o Cole mostra quem ele realmente é e da pior maneira possível. Amor Amargo vai retratar de uma forma bem nua e crua, bem realista sobre o relacionamento abusivo, o relacionamento conturbado, em que a vítima ela sofre bastante, ela perde os amigos, ela se afasta da família, a autoestima da pessoa ela é destruída. É uma leitura bem difícil de fazer por conta desse assunto. O assunto em si é bom, a história é boa, mas é difícil. Eu lembro que na época que eu lia poucos capítulos por dia, porque chega num momento ali da história que vai te dando aquela angústia, vai te irritando, que você tem que parar de ler e ler só no dia seguinte, porque é uma trama pesada, né? É um assunto pesado. Se o livro já me deixou desse jeito, agora imagina ver essa história no cinema, no formato de filme. Eu super assistiria, mas eu acho que seria um filme ali bem pesado. Mas ainda assim eu acho que vale a pena uma adaptação. Se você assistiu a série Big Little Lies e também leu o livro, você também vai gostar de ler O Segredo do Meu Marido, que é da autora Liane Moriarty, e vai torcer para que esse livro ganhe uma adaptação. Fica a dica em HBO. Eu acho melhor vocês adaptarem esse livro porque é muito, muito bom. Na trama a gente acompanha a personagem Cecília, que é uma mulher bem sucedida no trabalho, esposa, mãe dedicada, ela é o pilar ali da comunidade onde ela vive, ela tem uma vida super plena e equilibrada, até que um dia uma carta aparece para ela. Mas não é qualquer carta, é uma carta que é escrita pelo seu marido, e ela só pode abrir a carta depois que o marido morrer. E essa carta contém o pior segredo do marido dela, aquele tipo de segredo que vai destruir a família dela e destruir as outras pessoas que estão envolvidas nesse segredo. E agora, o que fazer? Ela vai respeitar o pedido do marido e abrir a carta depois que ele morrer, ou ela vai abrir agora para saber o que realmente está acontecendo? Além da história ser extremamente envolvente, a narrativa ela ganha o ponto de vista de 3 personagens, da Cecília, da Tessa e da Rachel, e essas outras 2 mulheres fazem parte do mistério. E a gente fica curioso porque a cada capítulo a gente fica questionando, assim, em que ponto a história dessas mulheres vão se cruzar, em que momento elas se conheceram aí na vida, a gente vai acompanhando cada coisa que vai acontecendo na vida delas, até o momento em que tudo se junta. E olha, o final desse livro é sensacional, você fica de queixo caído. Eu gostaria muito de ver esse livro sendo adaptado numa minissérie, igual o Big Little Lies, mas em segunda temporada. Eu acho que tem que ter, é só uma minissérie, uns 10 episódios de 50 minutos aproximadamente. Eu acho que daria uma minissérie fantástica, então fica a dica de uma leitura sensacional. Outro livro que me deixou também super envolvida ali na história é Não Voltarás, do autor Hans Koppel. E na história a gente acompanha 3 personagens, o Mike, que é casado com a Ilva, e eles têm uma filhinha chamada Sana, e é aquela família também equilibrada, de boa, tem uma vida super plena, feliz, até que um dia a Ilva vai para o trabalho e não volta para casa, o que deixa o Mike completamente desesperado com o desaparecimento da sua esposa. E o tempo passa e ele não sabe o que aconteceu com a esposa, dias, meses passam, ninguém sabe o que aconteceu, para onde ela foi, ninguém viu nem o vulto dela, né? Então ele não consegue se conformar com o sumiço da esposa, não ter nenhuma pista. Mas ele nem imagina que a esposa dele está simplesmente do outro lado da rua. Ela tá num porão, escondida ali e sem saber o que tá acontecendo, porque ela também não sabe por que ela tá ali, porque ela tá presa, o que tá rolando. Só que chega no momento em que a Ilva compreende, né, a razão daquelas pessoas a terem a sequestrado. Eles estão executando uma vingança bem macabra de um ato que ela cometeu no passado e que gerou consequências graves. Não Voltarás é um livro que vai explorar sobre a vingança e a famosa justiça feita pelas mãos, e à medida que a gente vai descobrindo as razões para tudo isso estar acontecendo, a gente chega num ponto em que se pergunta, será que eu faria o mesmo que essas pessoas? Porque assim, as pessoas estão completamente erradas, mas a Ilva também está muito errada, tipo, os atos que ela cometeu são graves, o que essas pessoas também estão fazendo são extremamente graves, então, mas em um dado momento ali você se questiona, né, você até se sente mal
por se questionar, mas você vai se questionar. Então é um livro super envolvente, né, que vai te instigar bastante, vai fazer você refletir, né, com relação a esses atos dos personagens. Inclusive, os detetives desse livro, gente, são, assim, extremamente péssimos, são inúteis, são, desculpa a palavra, mas são burros, eles não ajudam em absolutamente nada. Então, são personagens que vão te irritar bastante. Mas eu gostaria de ver esse livro sendo adaptado para o cinema, um filme de 1h40, 1h45. Outro livro que eu vou indicar aqui é Cartas de Amor aos Mortos, da autora Ava Dellaria, e aqui ela faz as seguintes questões. Como você lida com a morte? Como você reage quando você perde alguém que você ama demais e de uma forma trágica? Como você lida com uma situação em que os segredos aqui não podem ser revelados? A autora ela retrata de uma forma bem bonita, bem impecável sobre o luto, né, e como as pessoas lidam com a perda, né, como isso reflete na vida das pessoas. Na trama, a gente acompanha a personagem Laurel, que precisa enfrentar ali uma nova realidade, um novo estilo de vida. Ela perde a sua irmã mais velha, a May, de uma forma bem trágica, e por conta disso a mãe dela vai embora, então a Laurel tem que viver agora com o pai e a tia. Quando a Laurel volta para a escola, ela recebe uma lição de casa, e é essa lição de casa que vai fazer a gente conhecer a história da Laurel, o que aconteceu com a irmã dela e como era a relação das duas irmãs. Nessa lição de casa, a Laurel ela precisa escrever cartas, mas ela não escreve cartas para qualquer pessoa, ela escreve cartas para famosos que já morreram, como Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Heath Ledger, Judy Garland, entre outros. Cartas de Amor aos Mortos é um livro muito bonito que vai mexer com você. Eu lembro que eu li na época, eu acho que é um livro que eu li assim no momento certo da minha vida, é um livro que mexeu comigo, me emocionou bastante e eu gostaria muito de ver esse livro sendo adaptado em filme. Eu acho que ia ser um filme bem bonito, então fica a dica de uma leitura que vai te emocionar. Quem aí já ouviu falar a saga de livros Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, da autora Sophie Kinsella? Em 2009, o primeiro livro ganhou uma adaptação no cinema, estrelado pela Isla Fisher e o Hugh Dancy, que interpretaram a Becky Bloom e o Luke Brandon. Eu amo esse filme é um amorzinho. Se passar 10 vezes na TV, eu vou assistir as 10 vezes e até mais. É aquele filme que é o meu showzinho. Só que o filme é apenas uma pontinha do iceberg, porque a história da Becky é divertida e é enorme. São 9 livros, inclusive o último livro saiu no final do ano passado, que é o Natal de Becky Bloom, que eu preciso ler o mais rápido possível. Mas assim, é uma história gigante, porque a Becky, ela é divertida, ela apronta bastante. Então assim, o que você viu no filme ali é só uma pontinha, gente, porque acontece muita coisa. Por exemplo, vocês sabiam que a Becky tem uma irmã, sendo que ela sempre foi considerada filha única? Sabia que a Becky se casou com o Luke e eles têm uma filhinha maravilhosa chamada Minnie, que é a cópia descarada da Becky? Sabia que o Luke tem uma relação bem conturbada com a mãe? Sabia que a Becky e o Luke já foram morar em Hollywood e a Becky viveu altas confusões ali no mundo dos famosos? Pois é. Então assim, gente, acontece muita coisa na vida da Becky e eu gostaria muito de ver essa história assim num formato de série, aquela série bem leve, divertida, que pode ser assim desenvolvida numas 2, 3 temporadas mais ou menos. Sério, gente, se algum dia alguém falar que vai adaptar os livros da Becky Bloom no formato de série, eu vou surtar. E eu vou ser a primeira a assistir essa série, porque eu acho que ela vai ser maravilhosa. E o último livro dessa lista é A Lista de Brett, da autora Lori Nelson Spillman. É uma leitura leve, é uma leitura muito bonita, tem uma história super atrativa e que vai te emocionar. Na trama, a gente acompanha a personagem Brett, que é uma mulher que tem tudo na vida. Um ótimo emprego, um namorado maravilhoso, uma casa linda, só que sua vida muda radicalmente com a morte da mãe. E durante a leitura do testamento, a Brett descobre que só vai receber a parte dela da herança se ela realizar o seguinte desejo da mãe, que ela vai ter que realizar ali a lista de desejos que a Brett fez quando ela era adolescente. E se ela não fizer isso, ela não recebe nada da herança dela. Só que a Brett fica assim, desesperada, porque aqueles desejos foram feitos ali, ela escreveu quando ela era jovem. Ela tinha outros sonhos, outro tipo de pensamento, e agora na fase adulta ela tá com outros objetivos, mas ela vai ter que realizar isso, custe o que custar. A Lista de Brett poderia ganhar uma adaptação tanto no formato de filme quanto de série, mas no caso uma minissérie com poucos episódios. Acho que uns 8 episódios tá ótimo. É um livro que mostra assim como é a transformação de uma vida quando a pessoa ela realmente realiza aqueles desejos dela que são
sabe, singelos, reais, verdadeiros, sabe, que mostra a transparência da pessoa. Além disso, o livro ele retrata muito bem a relação de mãe e filha. Mesmo que a mãe da Bert já tenha falecido, a gente vê as lições de vida que a mãe dela deixou. Enfim, é um livro assim muito bonito, muito emocionante. É uma leitura que flui super rápido, então vale a pena conhecer essa história. Então é isso, gente. Essa foi a minha lista com dicas de livros que eu gostaria de ver alguma adaptação algum dia, seja em filme ou em série. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum livro ou se pretendem ler, ficaram interessados na história. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos, me siga nas redes sociais e se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas novidades. Um beijão e até a próxima!